E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre problema. Sabe aquela pessoa que sempre cria problema para solução? Sabe aquela pessoa que tem necessidade, tem um problema para chamar de seu? Então, isso é muito comum e isso acontece o tempo todo. Mas antes eu preciso pedir para vocês se inscreverem no canal, a gente tem uma audiência consideravelmente alta, mas a maioria das pessoas não se inscreve no canal, isso é muito importante para a gente, para a plataforma conseguir entender que o vídeo tá legal, que as pessoas estão gostando, para entregar para novas pessoas que podem se interessar. Então eu preciso muito da ajuda de vocês. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve no canal, vai dando seu feedback, vai ajudando a gente a corrigir, sugerindo temas. A ideia é que seja bem participativo. Mas vamos então ao problema que a gente quer resolver hoje. Quando a gente fala do assunto problema, a gente precisa entender que todo problema é basicamente uma superfície de uma causa raiz. Ou seja, eu tenho um algo que cria esse problema, eu tenho uma causa para esse efeito. O problema é o efeito. E a gente é muito condicionado a resolver o problema na sua camada mais superficial, evitando ou acabando não olhando para a causa raiz desse problema. E quando a gente não faz isso, vai acontecer que esse problema pode surgir novamente, com outras formas, com outras cores, mas ele vai voltar a surgir. De qualquer forma, existem pessoas que têm uma certa necessidade de ter problemas resolvidos o tempo todo, e quando os problemas não aparecem na vida dela, ela faz o quê? Vai lá e pega um problema de outra pessoa, ou pega um problema que não pertence, ou até mesmo cria um problema da própria cabeça. Então, vamos discorrer em cima disso, vamos ver o que acontece e tentar entender como está essa dinâmica no mundo. Basicamente, todos nós ouvimos ou somos provocados a pensar em algum momento sobre as nossas definições. O que te define? E aí, essa pergunta, o que te define, ela também vem com uma coisa oculta atrás dela, que é o que te limita. Porque o que te define te limita. Assim como a lagosta tem uma casca que a protege e dá forma para ela, porque na verdade a lagosta está dentro da casca, isso também limita ela. E muitas das vezes, né, em todo o seu período de vida, ela precisa sair da casca, sair da limitação, se expor com a sua forma mole, frágil, né, o momento pior para ela em relação aos seus predadores, para que ela possa crescer e criar novamente a casca agora no seu novo tamanho. E é muito complicado você sair da sua definição, né, sair da sua limitação, porque é o momento de maior exposição, é o momento que você está mais frágil, é o momento que você ainda não sabe tudo acerca daquele assunto, que você ainda está vivendo um momento de fragilidade. Mas é super importante para o crescimento. De qualquer forma, todo tipo de definição é um tipo de limitação. E eu vejo muitas das vezes as pessoas se autolimitarem. Ah, não adianta, eu sou assim, não vou mudar. Quando você fala que você é de uma determinada forma e não vai mudar, você não só se definiu, como você se limitou. Você botou uma fronteira para você, para sua vida, e você acaba repetindo isso de formas que a sua mente vai interiorizando cada vez mais e sendo cada vez mais avessa à mudança. Não que você seja de uma forma que tem que ficar mudando o tempo todo, mas você deixar isso de uma forma muito travada, muito limitadora, é complicado. E no momento que você precise romper com esse limite, com essa definição, talvez você não consiga de uma forma muito fácil. Também tem os problemas que são criados, às vezes, sem que você tenha uma causa, sem que você tenha uma necessidade. Imagine que eu falo que você tem uma altura que é um problema, e você precisa analisar. Tem algo na sua vida que seja impedido de você fazer por causa da sua altura? Ela limita você em algum aspecto? Se não, essa altura sua não é um problema, mas eu estou te trazendo ela como um problema. E se você não entender que ela não te traz problema nenhum, que ela não é a causa de nenhum problema para você, você pode começar a entender que você tem um problema, sem que ele exista. Eu tenho visto um número exorbitante de diagnósticos atuais, às vezes dado por leigos, inclusive, né? E muitos por especialistas, mas de uma forma muito superficial. A pessoa, por exemplo, não consegue dormir. Isso pode ter origem em vários problemas. Por exemplo, ela não consegue dormir porque ela ingere alguma substância como café antes do processo de sono, ela não consegue dormir porque ela fica mexendo no celular e a mente fica ativa, ela não consegue dormir porque
porque ela não produz melatonina, ela não consegue dormir porque tem alguma claridade no quarto, enfim. N são os problemas que isso pode gerar a falta de sono. Mas o que acontece? A pessoa vai a um médico, vai a um profissional ou conversa com um leigo e sai de lá com um diagnóstico. Você tem TDAH, você tem um grau do espectro autista, você tem ansiedade, você tem burnout, você tem tal coisa. E a pessoa, sem entender sequer o que é isso, ela fala, eu tenho. E ela começa a se comportar, sugestionada talvez, com outros aspectos daquele diagnóstico. Perceba, ela tem um problema que é não conseguir dormir. E ao invés de investigar a causa, fazer testes e tentar eliminar as possibilidades, ela sai com um outro diagnóstico totalmente diferente da conversa. E aí ela começa agora a não ter mais um problema para dormir. Ela começa a também não prestar atenção, ela começa a se comportar de uma forma diferente com as pessoas, e isso vira uma muleta. Ela pega esse problema que foi dito que ela tem e ela incorpora esse problema de tal forma que até aspectos que antes ela não tinha, ela começa a desenvolver. E com uma naturalidade absurda, com uma naturalidade que me assusta. Você conhece algum caso assim? Você tem alguma pessoa assim? Então, isso é muito problemático nos dias atuais, porque até mesmo bula de remédio às vezes causa isso. A pessoa toma um medicamento a vida toda. Um dia ela pega a bula para ler e diz lá que um dos efeitos adversos é coceira. E ela passa a tomar o remédio agora e reclamar de coceira. Então, perceba que nós temos a capacidade de criar problemas. Muitas das vezes nós criamos vários problemas para a nossa vida baseado em informações que são vindas até mesmo sem a gente querer, sem a gente perguntar, e isso vai se acumulando na vida. E o que a gente precisa de verdade é solução, não problema. E aí vem o pensamento. Atualmente, de todas as pessoas que eu conheço, é muito difícil alguém não estar diagnosticado com TDAH, com depressão, com ansiedade, com insônia. Basicamente, todos estão doentes. E aí eu pergunto, se todos estão doentes, existe a doença de fato? Ou virou uma nova normalidade? Consegue compreender isso? Você se comportou a vida toda de uma forma, você tem uma característica. Eu, por exemplo, tenho vários pontos da minha essência que eles simplesmente são. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, elas prestam mais atenção ouvindo, tem outras que prestam atenção vendo, tem outras que conseguem imaginar cenários, outros não conseguem imaginar o cenário, conseguem mais no campo racional. E aí eu te pergunto, isso é um problema? Isso te atrapalha de verdade? Porque ninguém vai conseguir ser tudo na vida. Cada um tem uma caixinha de ferramentas que é compatível com a sua estrutura psicológica, cultural, corporal, enfim. E aí, de repente, alguém olha para mim e fala assim: Pedro, você aprende ouvindo e não tanto vendo, você não é tão visual, porque você tem TDAH. Aí o Pedro vai lá, estuda o TDAH e fala: nossa, eu sou assim. Mas veja, eu não sou assim. Eu só tenho uma característica, da qual, inclusive, eu uso a meu favor. E aí eu começo a me comportar com esse diagnóstico dado. O volume de diagnósticos de pessoas diagnosticadas com uma série de coisas hoje é muito grande. E eu volto a provocar. Será de fato que estão todos doentes? Ou as pessoas estão recebendo definições ou até mesmo limitações e estão incorporando isso e começando a adotar esse papel para si, sem de fato ter ou ser daquela forma? Mas também temos o lado oposto. Eu não vou no médico, porque se o médico falar que eu tenho alguma coisa, eu passo a ter. Então, se eu não sei, eu não tenho. Isso também é um lado muito problemático, porque ignorar um problema não quer dizer que ele não exista. Então, perceba, temos que equilibrar, procurar os diagnósticos, procurar as soluções dos problemas, procurar entender as limitações, definições para romper, para se curar, para ficar saudável, para ter qualidade de vida, para conseguir suportar a felicidade, porque a gente pensa muito em suportar a tristeza, mas a felicidade precisa de saúde para ser suportada também. Então, você ignorar completamente suas necessidades, seus problemas
ignorar completamente um médico, porque se ele disser que você tem algo, você vai passar a ter, é uma ignorância e devemos fugir disso. Então, perceba, achar que está doente o tempo todo ou achar que não tem nada, porque dessa forma você não vai ter, também não é saudável. E o maior problema, então, dos diagnósticos atuais, das limitações, das definições, é você assumir para si um papel, como se fosse um ator no palco de um teatro. Alguém diz para você, você agora é assim. E aí você se comporta daquela forma, você se internaliza daquela forma. É muito costume, às vezes, as pessoas usarem esse tipo de muleta. Por exemplo, você é uma pessoa que tem características e aí, de repente, você entra numa religião, você assume um papel na vida, e aí você fica dessa forma. Acontece muito, por exemplo, com as funções onde as pessoas não têm uma roupagem da qual elas tiram. Por exemplo, militares. O militar é militar o tempo todo. Um delegado, um juiz, um promotor, são funções que não importa se ele não está na delegacia ou no fórum, ele é aquela função. Só que aí o que acontece? Você assume tanto esse papel para si que você passa a ser juiz, delegado, promotor, militar, médico, 100% do tempo. Você não consegue mais relaxar, você não consegue mais trocar de papel, você não consegue ser o pai que senta na sala e brinca com o filho, você não consegue ser o marido que escuta a mulher e deixa ela tomar uma decisão, você não consegue mais ser pessoa em outras áreas comum na vida. Você não relaxa, porque você assumiu esse papel que você exerce em uma determinada área, no campo profissional, por exemplo, e você não sai mais desse papel, e isso acaba ficando tóxico. Isso te intoxica, e intoxica todas as relações ao seu redor. Não acontece só com as funções de trabalho, acontece também com as funções religiosas, acontece também com as funções, com os diagnósticos, né, que você recebe. Então perceba, assumir certos papéis que não te pertencem vão te trazer toxicidade, porque no fim das contas, o que diferencia o remédio do veneno é a dose. Então, você tem que fazer algo, faça-se algo. Você tem um problema para resolver, resolva esse problema. Mas cuidado com interiorizar demais esse papel e começar a representar além do que ele é. Para finalizarmos, a gente sabe que a sociedade humana está cada vez mais adoecida na mente e no espírito, e claro, tem muita gente que está se elevando, está ficando melhor, mas elas acabam se agrupando, formando tribos, porque a energia de um puxa de outro. Se você é uma pessoa feliz, você não quer ficar perto de uma pessoa depressiva, triste, chorosa o tempo todo. Então você acaba procurando seus iguais. E aí a gente começa a ficar em ilhas, onde ou você está numa tribo muito feliz, muito namastê, ou você está numa tribo que é problema o tempo todo, é pesada. Então é importante até para a gente perceber qual é o tipo de energia que a gente emana e atrai, e também dar uma equilibrada nisso, dar uma diversificada. Mas, baseado nessa estrutura de doença generalizada, de problema generalizado, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se contaminar com o que não é nosso. Não atribuir a si uma definição que vai acabar te limitando. Não pegar para si uma patologia que virou moda, pegar um assunto que virou moda, um comportamento que virou moda, como aquelas dancinhas do TikTok, que todo mundo meio que se sentia obrigado a postar e fazer aquilo, né? Que o mainstream está dizendo que é legal, que engaja, e deixar de ser você mesmo. Analise, critique. A ideia aqui não é que você combata, seja avesso a tudo o que está acontecendo, mas que você pondere, que você critique. Poxa, falaram que eu sou assim, mas eu não sou assim, não faz sentido. É uma análise muito profunda que eu fiz aqui, eu não sou, não me vejo assim. Legal. Seja sincero na sua análise, seja sincero se você se vê dessa forma ou não. Poxa, falaram que eu tenho isso daqui, mas dessa lista de problemas que esta patologia ou que este quadro traz, eu só tenho dois. Então eu vou atuar na causa desses dois. Não incorpore para si o papel que todo o resto traz. É difícil? Muitas das vezes.
Mas quem falou que as coisas são fáceis? Eu acho que difícil de verdade é você passar uma vida sendo quem você não é, vestido num arquétipo que te foi trazido, limitado àquele tipo de limitação que você não tem e deixando de saborear a vida com prazeres, com doçuras, com coisas muito bacanas, baseado apenas no que você ouviu. Não sei se você gostou desse vídeo, se faz sentido, coloca aí nos comentários. Você tem algum diagnóstico assim? Você começou a perceber mudança de comportamento depois que você estudou sobre o que era o diagnóstico? Compartilha com a gente, vai fazer muito sentido talvez e vai ajudar muitas outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, tem uma série de outros vídeos, uma série de outros conteúdos que eu trago aqui para todos e a sua inscrição vai ajudar bastante a gente manter esse trabalho por mais tempo, manter a motivação e principalmente distribuir conteúdo com qualidade para mais pessoas. É isso, pessoal. Valeu, até mais.